Alô, Chapada, nós estamos na Casa Aldeia para conversar com Luiz Borges sobre uma exposição muito importante para o chapadense e visitantes, contando a história da obra da família Campelo, né, Luiz? Que é uma família que veio de São Paulo, habita aqui em Chapada dos Guimarães. Ângela Godino, saudosa aí, né, agora em memória aqui, expondo o trabalho de uma vida inteira, né? Exatamente. Com essa atividade, a gente está encerrando o projeto, que foi o primeiro Festival de Cultura Chapadense, que foi uma ação inédita em Chapada, que foi levar a cultura para duas comunidades rurais, João Carro e Água Fria, dois bairros que se consideram periféricos, que é o caso do São Sebastião, e Aldeia Velha, que, ao meu ver, é o bairro central de Chapada, porque é aqui que começou. Então, nós resolvemos homenagear a família Campelo por observar que uma das coisas que motivou a permanência das pessoas aqui nessa região foram as unidades, os núcleos familiares, que são muito fortes. E a família Campelo é um núcleo familiar importante, que é exemplo do que ocorreu a partir dos anos 70, que vieram vários artistas do Brasil e do mundo para a Chapada, e levou a Chapada, através do seu trabalho, para o mundo. A família Campelo veio e se estabeleceu aqui na Aldeia Velha, do lado, né? Eu falo que a família Campelo é a trindade das artes da Chapada, que é o pai, o Renato Campelo, a saudosa mãe, Ângela Godinho, e a filha, Fabrícia Campelo. E aí eu aproveitei a oportunidade de expor o trabalho deles, de inaugurar esse pequeno hall de memória sobre a ocupação da região e trazer os personagens que normalmente das propagandas da beleza de Chapada não aparecem as pessoas que aqui vivem, né? Exatamente. E olha que interessante que aqui já na entrada, gente, da galeria, tem esses desenhos aqui feitos também por uma grande artista mato-grossense, Ana Amélia Marimon. Explica pra gente, Luiz, quem são esses personagens retratados aqui pela Ana Amélia? Eles abrem a exposição do Hall de Memória porque a Maria I é a rainha de Portugal, que na época enviou o padre Estevão para escolher um lugar para se implantar uma redução jesuíta, que a Maria I era uma rainha católica, muito devota das obras sociais, dos pobres. Então as notícias da chegada do homem branco em Chapada, quer dizer, na época nem existia Chapada, né? A Serra Acima chegou a Portugal. E ela ficou muito preocupada por conta de crianças, órfãos, indígenas mutilados. E ela mandou o padre Estevão, e o padre Estevão escolheu aqui, onde hoje é o bairro Aldeia Velha, para ser o início do povoamento do que depois virou, só nos anos 50, Chapada dos Guimarães. Gente, essa é uma história importante para que nossas crianças e adolescentes, estudantes aqui de Chapada tenham conhecimento. Às vezes não está nos livros, né? Não estão nos livros de história. Mas a gente sabe que vocês também receberam aqui a Escola Termozina de Siqueira, né? Que foi uma grande atividade, colocando essas informações também na vivência desses alunos. Exatamente, foi muito legal. Aqui o livro, onde tem o registro dos alunos da Termozina e outros visitantes que vieram para a exposição. Então foi uma exposição razoavelmente bem visitada e a gente espera que daqui para frente esse espaço seja um espaço de referência na cidade, né? Para quem quiser. Uma aluna da Termozina fez uma entrevista comigo que eu achei maravilhosa a pergunta dela. Ela falou: Luiz Borges, quem vem a Chapada e conhece as cachoeiras, o Mirante, o Centro Geodésico, conheceu a Chapada? Falei, não, porque eu acho que a coisa mais bela de Chapada é a história da região, é a cultura da região, é o povo que aqui vive e que infelizmente permanece invisibilizado, tanto na história quanto nas políticas públicas, né? Porque a gente vê que é uma cidade com uma série de questões que precisam ser resolvidas, como ter um transporte público para a classe trabalhadora poder se deslocar, para poder gerar renda, sustento, né? Não ficar tão dependente do Bolsa Família. Aqui em Chapada nós somos mais de 6 mil e poucas famílias que dependem do Bolsa Família, então tem fome sim na Chapada e precisa a classe política, a elite, a pseudo-elite, precisa sensibilizar e solidarizar com essas populações, né?
Isso mesmo. E interessante aqui que na Casa Aldeia também, nesse hall de entrada, nós achamos bem bonito e bem emocionante que o Luiz Borges fez aqui, gente, uma linha do tempo com algumas pessoas aqui, né, da Aldeia Velha e também acontecimentos que marcaram a memória afetiva e construtiva do Luiz, né, gente, que já viajou o mundo, mas sempre retorna para a Chapada trazendo algo de diferente que você conheceu o mundo afora, né, Luiz? Sim, eu acho que assim, nasci em Cuiabá. Eu mudei para Chapada com 22 anos, tem 42 anos que eu moro aqui. E aqui foi o lugar onde eu resolvi fincar minhas raízes. Fui muito bem recebido pelas pessoas, a comunidade da Aldeia Velha era uma comunidade bastante receptiva, alegre, festiva e participativa, coisa que mudou muito. Hoje a gente vê uma comunidade, lamentavelmente, apática a certas ações comunitárias. Mas a gente está aí, eles vão ter que aguentar a gente, né? Então, nós continuamos nosso caminho e eu quis trazer essa memória para tentar mostrar um pouco dos moradores importantes da Chapada, daqui da aldeia. Então temos aqui o seu João Rosa, que 6 meses depois que eu fiz a entrevista dele, ele faleceu. A dona Rose, a avó Francisca, seu Aimé Taurines com a professora Madeleine, a Vitalina Mamoré, Goia, Dona Goia, o Jorge Calpatês, o Goio, o Eli Buarque de Holanda, que faleceu 3 meses depois que eu gravei a entrevista, a Dona Leonarda Mamoré, o nosso pai do movimento ambientalista, Ari Ribeiro, o Bené Fonteles, que criou o Festival de Inverno de Chapada, a Mari Vieira e o Zé Guilherme Aires da Cunha, que era um grande ativista pela criação do Parque Nacional de Chapada. Muita história, né? Muita história. E aqui tem um quadro que está me impressionando e que realmente é uma homenagem, né, a essa família que praticamente fundou aqui também a aldeia, né? Aqui, sim, seu Severiano Mamoré. Então, o Severiano é uma pessoa muito importante na minha vida, porque primeiro ele recebeu muito bem. Segundo, ele fazia o telhado de cobertura da casa dos jovens que vieram para cá e que chamavam de hippie. Era ele que saía aqui no Cerrado, pegava o capim, o sapê e fazia os telhados. E não só isso, ele cuidava da saúde da gente. O Severiano vinha diariamente aqui na minha casa e às vezes eu falava, Severiano, hoje eu não estou bem, estou sentindo isso. Ele, naquele jeitão simples dele, só fazia sinal com a mão, que ele era de pouca fala. Peraí, ia pro Cerrado, aí já voltava com raiz, aí minha filha estava doente, ele, olha, para ela, faz isso aqui, casca de angico e tal. Então o Severiano me trouxe a memória da ciência que está atrás das plantas curativas do Cerrado e que não são muito valorizadas, né? E aqui, é a minha rua, que hoje você pode chegar de carro. Antes não havia rua na aldeia, a gente andava de terreno a terreno passando por dentro, que era tudo trilha, não tinha energia elétrica, morei 5 anos sem energia elétrica, sem água. E o Severiano, eu falo que eu moro no quilombo do Mamoré, porque à medida que foram nascendo os filhos, ele foi repartindo a terra que ele ganhou da prefeitura, e todo mundo aqui nessa rua é parente, né? E a gente fica muito feliz de fazer essa homenagem através de uma pintura super bacana que também tem uma história, é fruto de um ateliê livre da Regina Pena, que a gente está homenageando esse ano na Escola de Samba Unidos da Aldeia, e de um aluno, o ilustre Amauri, né? Amauri que pintou aí muito bem o seu Severiano. Muito bem, é realmente muita história, gente, e é o fechamento de um ciclo, né, desse projeto, o Festival de Cultura Chapadense, encerrando aqui de uma forma belíssima, muito tradicional, valorizando esse bairro tão importante, não é nem um bairro, né, é uma vida aqui na Aldeia Velha. E aqui atrás da gente tem uma obra muito especial feita pela artista Ângela Godinho, e o Luiz disse que foi uma das primeiras obras, né, telas que ela pintou quando veio de São Paulo para cá. E você tem uma ligação muito especial. Explica para a gente essa pintura abstrata aqui maravilhosa. Bem, a Ângela, o Renato e a Fabrícia
eram meus vizinhos aqui de cerca, né? Eles moravam numa casinha ali no fundo. E o Renato gostava muito de pintar o Cerrado, né? Ele fez muitas pinturas bacanas do Cerrado. E a Ângela fez um primeiro trabalho e ela me chamou para ver esse trabalho e eu fiquei encantado, porque era totalmente diferente da linha artística do pai, do marido, do Renato e da filha. E aí eu perguntei para ela como que foi a fonte de inspiração desse trabalho. Ela falou, foi você. Aí eu fiquei espantado, eu falei, por que eu? Ela falou, olha, você está aqui. Isso aqui é a película do cinema e essas folhas é do bambuzal aqui, onde eu venho observar os passarinhos que vêm de tarde cantar no seu quintal. Aí não teve jeito de comprar esse quadro, né? Tem uma história também muito curiosa, interessante, que é sobre essa obra, essa morena chapadense aqui, com o Odu, né, gente? É o Juruva. E essa obra, eu soube que ela foi até Nova York, ou seja, essa chapadense foi a Nova York e retornou para cá. Conta também essa curiosidade. Bem, eu tive em Nova York, ia visitar uma amiga querida, que é a escritora matogrossense Teresa Albuez, que estava nos seus últimos dias num tratamento contra o câncer, que foi uma luta, e eu resolvi comprar esse trabalho da Fabrícia e levar para Nova York. E eu dei esse trabalho para a Teresa Albuez e, infelizmente, uns 30 dias depois, a Teresa veio a óbito, né? E esse trabalho voltou, porque eu tinha dado para ela e voltou para mim. Aí eu dei para minha filha em Brasília, mas como minha filha mudou de vários lugares, nunca mandou botar na tela, na moldura, e aí eu resolvi pegar esse trabalho da minha filha e colocar na moldura, e trazer ele agora de volta para Chapada. E o que é bacana, isso demonstra o quanto que a arte produzida aqui, ela ultrapassa as fronteiras do mundo, né? Então é muito importante investir nos artistas que vivem em Chapada dos Guimarães. E é muito bonita a história dessa obra, gente, dessa tela, que o nome aqui, ó, Moça e Odu, de Fabrícia Campelo. Realmente uma belíssima obra de arte.